Realizadores. Hoje abordaremos um tema delicado, mas que precisa ser encarado de frente: o aborto. A visão das liberdades individuais, construída a partir da Revolução Francesa, ganhou o mundo. Inúmeros avanços sociais foram conquistados. Porém, a visão materialista do ser humano, ignorando a pré-existência do espírito antes do nascimento, gerou um erro de cálculo grosseiro. Ao se abortar um bebê em gestação, estamos interferindo na programação reencarnatória de um ser humano como nós, além de ir diretamente contra a lei divina. O programa Transição está no ar. Sobre o aborto, é importante nós lembrarmos tudo aquilo que o Espiritismo nos ensina, porque bem sabemos que a maioria das pessoas, não conhecendo essas diretrizes espíritas, não conhecendo que nós somos espíritos imortais, podem muitas vezes serem a favor do aborto, sem saber as implicações espirituais graves que isso acarreta. O Espiritismo é frontalmente contra o aborto. O aborto, ele é um grande equívoco nas leis da vida. E isso se dá porque, segundo o Espiritismo, o espírito do reencarnante se liga ao embrião no momento da concepção. Qualquer interrupção a partir desse momento é aborto. Trata-se de uma desencarnação, de uma interrupção de um processo que já está programado pelas leis da vida. Diferente da visão materialista, que tem uma visão organicista, que acha que ali há somente células em multiplicação, que não existe vida, para o Espiritismo, através das experiências, através das comunicações mediúnicas, nós sabemos que o espírito já está ligado ao óvulo e ele já está em processo de desenvolvimento. O espírito está ali, jungido a essa matéria e está presidindo com a sua influência vibratória todos esses processos. O feto tem vida, o feto sofre, o feto pensa à luz da ciência espírita e ciência tradicional. Eu não gostaria que me cortassem em pedaços e me aspirassem. Então, essa ligação com o óvulo, ele está entranhado, ele está ligado célula a célula. Se é cometido o aborto, é um assassinato, porque está tentando expulsar do útero uma vida em formação. Interrompendo esse processo todo é um ato criminoso, porque vai ter consequências muito graves, não apenas para o espírito reencarnante, que também sofre, mas vai ter consequências muito graves para aqueles que provocam aborto. E no caso também a mãe que consente, a gestante que consente que isso seja realizado ou até mesmo que provoca o aborto. A pergunta de Kardec a esse respeito, 358 do Livro dos Espíritos, assinala que é um crime, uma agressão contra a vida. E nós não podemos tirar dos outros aquilo que a gente não pode devolver. Também estaria envolvido na questão da ética. Não podendo devolver, nós não podemos tirar também. Então essa é a visão que os espíritos deram a Allan Kardec, afirmando igualmente que o direito de viver é um dos aspectos primaciais da vida humana. Então a gente já imagina que absolutamente não estaria dentro da ética divina. Portanto, eliminar uma vida de uma criança de 5 anos de idade ou de um embrião de 3 semanas tem a mesma importância. É uma ilusão acharmos que a vida fora da barriga vale mais do que a vida dentro da barriga. É vida igual. É uma criança, é um espírito que já está ali. É preciso ter a consciência dessa responsabilidade, porque quando o espírito retorna ao plano físico, ele está necessitado desse corpo material
para o seu progresso espiritual, que é realizado aqui no plano terreno, porque é exatamente o momento da vida física em que o espírito vai testar os seus valores, os aprendizados anteriores, prestar também a provação que terá que sofrer, ou expiação. Ele vai passar por tudo isso necessário ao seu progresso espiritual. Portanto, interromper essa vida que está começando e que já é um ser a partir da fecundação é um crime perante a lei divina. Segundo a doutrina espírita, o único caso em que se justificaria a prática do aborto seria na situação em que houvesse risco para a vida da mãe, da gestante. Kardec, assessorado pela equipe do Espírito da Verdade, diz tão sabiamente: é melhor preservar a vida de alguém que já existe do que aquele que ainda não existe. Situação essa que cada vez mais a medicina está limitando pelos recursos que a área médica já oferece. No entanto, quando tenha que se escolher entre duas vidas, apenas uma delas poderá sobreviver em processos mais avançados da gestação. Quando a mãe corre risco de vida, muitas vezes a mãe já tem um projeto de vida, já tem filhos, já tem uma estrutura montada e terá que se escolher entre a vida dela e a vida do feto. Neste caso, a vida da mãe pode ser escolhida até por uma questão de que ela está já dentro de um contexto onde as experiências e as responsabilidades estão em andamento. Mas isso tudo também pode ser questionável. É questionável porque muitas vezes em situação de risco, a própria mulher não passa, supera com muita, às vezes com esforço, mas supera aquela questão do risco de vida e tem uma criança saudável, uma criança muito amada. Nós não poderemos afirmar categoricamente que um ou outro estaria prestes a uma desencarnação. Muitas falhas, muitos erros de julgamento, de análise, de tudo mais. Então, nós diríamos que em nenhum caso deveríamos deixar que a lei tomasse o seu curso naturalmente. E aconteceria exatamente o que teria que acontecer. Aliás, por experiência própria e outras experiências que nós tivemos oportunidade de observar, podemos constatar de que nem sempre a medicina está correta no seu julgamento. Conosco mesmo, o caso foi bem sugestivo. No nosso último filho, o médico disse que teria que fazer o aborto para salvar a minha vida. E, entre outras coisas, ele disse que eu tinha 3 crianças pequenas, então que eu deveria prestar atenção na minha vida. E eu disse a ele que eu não faria aborto de forma nenhuma. Ele chamou meu marido, analisou, conversou bastante, até me chamou de irresponsável por causa dos outros 3 filhos. Então eu disse a ele o seguinte, eu falei: o senhor imagina, eu sou reencarnacionista e eu sei que ninguém morre. Imagina que eu faço o aborto aqui como o senhor deseja e aí eu saio, chego lá fora, marquise cai na minha cabeça, um carro me atropela e eu desencarno. E eu vou me defrontar com meu filho. O que eu vou dizer a ele? Falar: meu filho, eu te matei porque eu queria salvar a minha vida. E todavia isso não aconteceu. Aí ele falou assim: então a senhora faz o que quiser. Eu falei: já está feito, meu filho vai. E hoje ele já me deu 3 netos. É um rapaz forte e lindo. Em toda outra situação, o aborto não é uma saída ética. Então, em casos de estupros e de fetos anencéfalos, a doutrina espírita não recomenda que se promova o aborto, porque até mesmo nessa situação do anencéfalo, em que para a ciência esse ser em formação não teria vida por falta do cérebro, segundo o espiritismo, um espírito estaria ligado a esse embrião mesmo mal formado, e se Deus permite esse tipo de situação, é porque alguma provação, tanto a família quanto o próprio espírito reencarnante precisam passar dessa situação. Por algum motivo,
ou devido a um acidente biológico, ou devido ao desequilíbrio do próprio espírito, ou um pedido do próprio espírito para uma experiência de desenvolvimento, eles nascem sendo considerados sem cérebro. É claro que tem um esboço de cérebro, senão alguns não chegariam sequer a nascer. Aquele corpo que parece imprestável numa visão materialista, ele é uma bênção para quem está reencarnando. Habitualmente é um ex-suicida que dilacerou o cérebro através de atitudes de autoextermínio e agora, mediante a modelação de um novo corpo, tem a chance de se recompor perante as leis de amor, valendo-se de um corpo que lhes é oferecido como um mata-borrão, onde ele joga para o corpo as distonias espirituais. E quando sai do corpo, depois de 9 meses, mais alguns meses pós o nascimento, ele sai em condições de reencarnar e modelar um corpo muito mais saudável. É uma bênção a mãe que funciona nessa enfermagem. A nós interessa não o fato de terem ou não só um esboço ao cérebro, a experiência que Deus, a espiritualidade superior, julgou necessário e útil àquele espírito. Por isso, a reencarnação, ela nos abre, a partir da compreensão espírita, de que o respeito ao embrião é a celebração da vida desde o momento da concepção até o fim, a despeito desse embrião não ter um braço, não ter uma parte do cérebro, não ter uma parte do corpo. A neonatologia, a pediatria, a obstetrícia, a medicina como um todo, deveriam se desdobrar para melhor atender aquele ser especial do que para lhe imputar a expulsão mediante o abortamento, sempre de consequências dramáticas, quando feito dessa forma, por representar crime de lesa fraternidade, subtraindo-se o direito do reencarnante e muitas vezes deixando a mãe numa posição muito desconfortável. Não temos direito a estabelecer quem vai viver e quem vai morrer. E essa experiência às vezes auxilia demais um espírito. Vamos deixá-los viver o tempo que eles necessitam, aproveitando essa encarnação, que é útil para a mãe e para o reencarnante, para o pai e para a família. Quem somos nós para julgar, primeiro, quanto tempo o indivíduo deve viver cometendo eutanásia? Ou impedir que um reencarnante viva horas, minutos, segundos ou meses. Esse caminho das malformações, de que não está no momento, de que não é a hora certa, de que a mulher tem o direito sobre o corpo, são desvios éticos. É a cultura da morte. Nós já tivemos experiências muito graves na humanidade que nós não devemos repetir, como foi a história do Holocausto, por exemplo. Não queremos para nós. Esta repetição dramática, infame, aonde a ignorância das leis espirituais mostram o nosso atraso. Já temos condições de preservar a vida. Não saia daí. Transição volta já. Olá, eu sou Milton Felipelli e quero apresentar a você o meu mais recente livro, Espiritismo, Fundamentos Históricos e Doutrinários. A convicção doutrinária, através da leitura das bases filosóficas do Espiritismo, leva ao fortalecimento cultural também das sociedades, dos centros espíritas e dos leitores. Adquira nas melhores livrarias e também através da internet. Prevenção ao uso de drogas, uma visão espírita. O novo livro de Paulo Pio é um guia seguro que pode prevenir que este mal entre na sua e na vida de quem você ama. À venda nas melhores livrarias. Quando o ser humano se reconhecer como ser espiritual, pré-existente ao nascimento e imortal dentro do plano divino da evolução, o aborto deixará de ser uma opção. Pois ficará evidente a necessidade de respeitarmos a vida de forma incondicional. Continue conosco, refletindo sobre o tema do programa de hoje. A ciência médica e a psicologia, ela estabelece, através de vários estudos, quais são as consequências que pode afetar a mãe pela interrupção de uma gestação. E uma das principais consequências é a culpa que fica inserida na vida daquela criatura. E com a culpa
uma série de outras perturbações inerentes à culpa, principalmente o remorso, que vira uma espécie de cipoal ou uma teia de aranha em volta dessa criatura. Mais tarde, caindo em si, ela vai realmente chegar à conclusão que cometeu um ato criminoso, que ela impediu um espírito de retornar ao plano terreno e transgrediu as leis divinas. Então,